Pessoal, o Congresso Nacional arrombou o cofre, né? Arrombou o Tesouro Nacional ontem. Absolutamente inacreditável o empreendimento contra o Brasil que o Congresso tem patrocinado nas últimas semanas, nos últimos dias, em particular nesta semana, né? Segunda e terça foram 2 dias, de fato, a serem esquecidos. Esquecidos por quem? Por quem minimamente levou a sério um discurso de alinhamento, diálogo republicano na direção de medidas que façam o país caminhar na direção do equilíbrio fiscal, da racionalidade e da eficiência das contas públicas a serviço da população. Vou falar um pouco dessas medidas. A primeira, Folha de São Paulo, aqui, Congresso derruba vetos de Lula e retoma jabutis, que elevam conta de luz em 200 bilhões de reais. Essa conta vem para o consumidor. A Veja noticiou da seguinte forma: o Congresso impõe 25 anos de bandeira vermelha na conta de luz. O custo da energia para os consumidores brasileiros já é um dos mais caros do mundo e vai subir ainda mais. O que o Congresso está fazendo? Está ali derrubando vetos do presidente Lula para beneficiar alguns empresários que fizeram projetos de eólica, de PCH, pequenas centrais hidrelétricas ali pelo país, né? E com isso espetando a conta no bolso do consumidor. Então está fazendo uma bondade, olha só o que o Congresso está fazendo, uma bondade para alguns empresários amigos, né? E quem paga a conta é o consumidor, né? É uma derrota para o governo, porque o presidente Lula vetou essa proposta, a CNI estava contra a derrubada desse veto, vários setores empresariais estavam contra, porque isso vai aumentar a conta de luz também das empresas, né, das indústrias, e, no entanto, o Congresso Nacional, mais uma vez... Lembrando, isso aqui é a continuidade daquela dinâmica cretina. O Hugo Mota falando ontem, 346 votos, um recado claro para a sociedade. O país não aguenta mais aumento de imposto e não sei o que, é hora de ajustar as contas e tal. É esse bloco que está aumentando o número de deputados, aprovou uma emenda constitucional para aumentar o número de deputados para 531, dezenas de milhões de reais de aumento de gasto por ano para cada um desses cargos de deputado, porque não é só o salário, é verba de gabinete, é não sei o que, são 25 pessoas no gabinete de cada deputado. É também o mesmo Congresso, o mesmo Hugo Mota, que propôs que o deputado que já tem idade para se aposentar, ele ganha lá os 46 mil de salário da aposentadoria e ele possa acumular isso com o salário que ele tem na ativa, chegando a 92 mil de salário. Bem, só uma passada detalhada, porque não foi só a questão da conta de energia elétrica, tá? Para beneficiar lá a compra de energia compulsória de empresários amigos. Teve também ali uma isenção, uma criação de uma isenção para fundos de investimento no agro, os FIAGROS. Isso aqui é mais uma bocada para... Isso aqui é lobby do agronegócio. Bem, alteraram a nova lei de licitações para incluir ali brechas para fraude, tá? Você dispensando hipóteses que era obrigatório fazer a licitação e aí pode contratar sem licitação e tal. Também facilitaram a introdução de agrotóxicos no mercado brasileiro sem maiores aprovações das autoridades sanitárias. Percebam, pessoal, que é só safadeza, tá? Me perdoem a expressão, mas na verdade é só putaria mesmo. E com todo respeito a putaria, porque isso aqui é pior, na verdade. É um desrespeito comparar isso aqui a putaria. Olha só, Congresso derruba veto de Lula e fundo partidário deve ter acréscimo de 164 milhões, ou seja, o fundo partidário que já era 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano para mandar para os partidos políticos gastarem da maneira que quiserem, os caras ainda aprovam um acréscimo de 164 milhões. E ainda, é o seguinte, aprovaram uma regra que já vai ter uma correção todos os anos automaticamente, tá? Pela inflação. Bem, mais algumas coisas, tá? Congresso derruba veto sobre dispensa de revisão médico-pericial de aposentados por invalidez. É o seguinte, o governo Lula, querendo fazer ali um pente fino nas aposentadorias por invalidez e também no BPC, o governo recebeu a notícia, vários casos, de gente que tá ótima, tá em plenas condições de saúde, circulando aí pela cidade toda, trabalhando e tal. E quando vê, olha lá, o cara tem uma aposentadoria por invalidez e tem um BPC também, conquistado também por invalidez. E aí o governo estabeleceu uma perícia, chamar essas pessoas para reavaliar se tá tudo ok, se essas pessoas estão realmente ainda inválidas ou se... E aí, seria uma medida louvável do ponto de vista de qualquer um deveria apoiar esse tipo de revisão periódica. E aí o Congresso falou, não, deixa a sacanagem rolar solto, se tiver gente fraudando aí, pode deixar a pessoa continuar recebendo a aposentadoria por invalidez lá ilegalmente, né? Não precisa mais de fazer essa revisão periódica e tal.
Então, assim, abrindo brechas para sacanagem, o que não é uma novidade. A gente viu que toda a questão da fraude no INSS foi toda criada pelo Congresso. É claro que a gente entrou nessa discussão se é Lula, se é Bolsonaro, mas na verdade a culpa é do Congresso Nacional. Dispensou, inclusive, o recadastramento das entidades, que era para ser anual, fez um monte de coisa aí que criou essa situação do INSS. Bem, a Globo aqui ainda informa que um dos vetos derrubado foi para pesquisas com seres humanos, tá? Retomadas as regras sobre indígenas e fornecimento de medicamento experimental. Olha, esse aqui, eu não quero nem pesquisar sobre o que é isso aqui. Será que o Congresso permitiu que se faça teste de medicamentos indígenas, né? Grandes farmacêuticas venham ao Brasil a testar seus novos medicamentos aí nos indígenas brasileiros? Será que é isso? Não é possível. Aliás, não é possível não. Eu acho totalmente possível, tendo em vista aí o Congresso brasileiro. Se for isso, eu acho que o STF vai derrubar. Bem, e aí tem uma medida que pode parecer boa, né? O Congresso derruba veto e retoma a pensão vitalícia a crianças com microcefalia. Aqui, só que é ruim a notícia também, tá? É antirrepublicana. Porque o que acontece? Já existe uma pensão vitalícia para quem tem filho com microcefalia no valor de um salário mínimo. Aí, os bolsonaristas, esse pessoal que fala em contenção de gasto público, tá? Inventaram um projeto para pagar R$60 mil à vista para cada família que tem uma criança com microcefalia em função do vírus Zika e criar uma pensão perpétua, mas no valor do teto do regime geral de previdência social, que é por volta de R$8 mil nesse ano de 2025. Aí o Lula vetou sob o seguinte argumento: olha, todas as doenças que existem no país, se a pessoa não contribuía para o INSS, o BPC que ela vai receber por essa invalidez é o BPC no valor de um salário mínimo. Então por que somente o pessoal da Zika ia receber esse valor de R$8 mil e todo mundo recebendo R$1.500, quem tem outras doenças? Bem, o Lula vetou, o Congresso foi lá, derrubou o veto ontem, então ficamos assim, tá? Tem filho com retardo mental grave, um salário mínimo, tá? Se você tem aí um filho com cegueira, um salário mínimo. Filho com perda de audição, né, surdez, um salário mínimo. Filho com paralisia cerebral, um salário mínimo. Filho com insuficiência cardíaca, um salário mínimo. Filho com síndrome de Down, com HIV, com tudo o que você imaginar, um salário mínimo. Com Zika, o Congresso definiu que é R$8 mil por mês. Ou seja, não há critério. O que eu tô questionando aqui é que não há critério, não há responsabilidade com as contas públicas, não há nada, tá? Alguém propôs isso lá porque devia ter um lobby de alguma associação, e aí alguém propôs e para todo mundo ficar bem na fita, o pessoal vai lá e aprova. E dane-se tudo, tá? Dane-se se é injusto com as outras doenças, dane-se. Só para fechar, pessoal, uma última coisa. A CNN tá dizendo aqui que publicação que ela fez hoje, 8 horas da manhã, e atualizou hoje às 1h20 da tarde. Bolsonaro sinaliza apoio a Tarcísio. E PL impõe filiação. Tarcísio, que hoje é do Republicanos, iria para o PL, isso liberaria a vaga de vice, que seria ocupada pela Tereza Cristina. Bem, eu acho que isso aqui não está ainda totalmente equacionado, porque Eduardo Bolsonaro não aceita uma coisa dessas, tá? Eu vi, inclusive, que ele anda resmungando a respeito disso. Agora, de qualquer forma, se for verdade, teria que se perguntar ao Tarcísio se ele fez aquele acordo corrupto com o Bolsonaro de dizer que vai dar um golpe militar caso o STF diga que a anistia ou o indulto é inconstitucional. A ver. Pessoal, chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.